Esse negócio do ferrogrão, quem vai julgar provavelmente vai ser o Cristiano Zanin. Ele vai estar compondo o STF já no julgamento. Não, o Zanin, ele está fazendo um périplo pelo Senado, né? Ontem ele foi ao Senado e ele falou especialmente com a bancada conservadora, a bancada da Bíblia. E ele se apresentou como um homem casado, pai de 3 filhos da mesma mulher e católico que vai à missa regularmente. Se foi já ganhou a apresentação. Essa foi a apresentação. No Senado já é dado como certo. O PL do Voldemort Costa Neto liberou todo mundo, cada um vota como quer. Então, o cálculo parece que ele vai ter 55 votos. Né? Ou seja, ele vai ter 14 votos a mais do que ele precisa para passar no Senado. Mas aí eu lhes pergunto, senhores, onde é que está a gritaria, o lelelê da militância da Frente Democrática? Porque queriam, né, o ideal era uma ministra mulher preta. Tem. Com o Otávio Saber Jurídico, tem. A professora Eunice de Jesus, eu citei ontem. Eu não sei se ela já tem mais de 75 ou não, mas ela é um exemplo que eu gosto sempre de citar. Né? Tem. Bom, ou um ministro que seja gay, ou uma ministra que seja lésbica. Tem um monte. Né? Com o Otávio Saber Jurídico, tem. Mas aí ele indicou o advogado pessoal. E aí, na hora da apresentação, ele ainda foi se apresentar como o homem branco, hétero, cisgênero, pai de família e cristão. Não era para a militância estar empolvorosa, Aldigão? Pois é, mas acontece que essa moça que você acabou de citar, ela não é parça, né? Porque o que importa é o seu nível de parcice, vamos dizer assim. Entendeu? É engraçado porque quando eu faço essa mesma cobrança que o Pavinato fez, que era, tinha que indicar uma mulher, não pode ser homem também não, tem que ser mulher, viu? Tem que indicar uma mulher negra, isso e aquilo, LGBT e tal. Aí o pouco de anti-horário que me segue diz que não, negão, mas dessa vez tem que ser ele, porque isso, porque aquilo, mas na próxima eu vou cobrar. Nessa não, nessa agora, não, agora deixa, porque são 2 indicações, né? Agora não, deixa o Lula fazer do jeito que ele quiser, o Cristiano Zanin é maravilhoso, isso e aquilo, mas na próxima eu vou cobrar, não, na próxima eu quero tudo isso que você falou. No começo do programa eu até falei aqui que várias vezes eu disse que Cristiano seria indicado, para mim era óbvio. Olha o trabalho herculano que Hercúleo, que Cristiano fez, e teve até o episódio em que o ministro Gilmar Mendes chorou. Ali ele já ganhou a vaga dele. Naquele episódio, lembra? Quando o Gilmar chorou e tal. Ali Cristiano já ganhou a vaga dele, caso o Lula fosse eleito. A gente tem eu lembro que muitas vezes aqui nessa bancada, eu não vou lembrar agora do Pavinato, acho que não estava na época, nem o Coba, que é o seguinte: o bendito notório saber jurídico nunca foi questionado aqui na bancada, muito pelo contrário. Todos os advogados pelo qual eu já passei aqui pela linha de frente, eu sempre fazia questão de perguntar, já que eu não sou um. Esse é o notável. Então, o STF é o notável, o notório é para o STJ. É notável? Não é notório? Notável. Mesma coisa. Não, o Ives Gandra esteve aqui com a gente sexta passada, né, e ele explicou a diferença. Qual é? Né? A notoriedade, ela é um reconhecimento dentro da categoria. O notável é o público e notório. Ele é mais do que notório. Mas ele é público e notório. Mas aqui a notabilidade. O STF é a notabilidade. Não é a notabilidade. Eu acho que o que está estabelecido em lei é notório saber jurídico, não é notável. Não, essa é o professor Ives. Não, eu sei, eu entendi. A notabilidade e a notoriedade. Mas eu achei interessante. Mas a Constituição é notável. Mas eu acho que está na lei é notório saber jurídico. Mas foi unânime, todas as vezes que eu perguntei, todos os advogados da mesa diziam, não, negão, ele é o cara, ele entende e tudo. O problema dele é um só, e é muito simples o problema dele, negão. Ele foi o advogado do Lula, o que é bem diferente. O pessoal anti-horário... É notável. É notável. Está na Constituição. Vem me confundir aqui. Está na Constituição é notável. É notável, artigo 101. O pessoal sempre falava assim, negão, ele tem o notável saber jurídico ali. Ele é o cara, é um dos melhores advogados do Brasil. Isso era a opinião unânime. E também era a opinião unânime o seguinte,
Negão, ele não pode, porque, aliás, o presidente pode indicar, fica depois a cargo do Senado, mas ele fala assim, o grande problema do Cristiano Zanin é que ele foi advogado do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, o que é diferente do advogado-geral da União, que muito anti-horário agora está usando esse argumento. Não, porque o outro fulano foi, ele era advogado-geral da União, e outro foi indicado de advogado-geral da União. Não. Advogado-geral da União é uma coisa. Advogado da pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva, é outra. Muito diferente. E ele foi advogado recente. Ele nem foi advogado lá atrás. Ele foi advogado agora. Não, agora faz 20 anos. É advogado ininterruptos. Exato. Ininterrupto. Não, mas quando ele fala recente, ele quer dizer, tipo assim, no último caso, vamos dizer assim, que é o do Lula, que é o que tirou o Lula da cadeia, entendeu? Então, tipo assim, ele é muito pessoal, ele é pessoal mesmo, e ele fere esses princípios, então, por isso ele não passaria. E eu lembro também de eu ter dito aqui na mesa... É quase que uma Daniela do Vaguinho, é o Cristiano do Lula. É o Cristiano do Lula. E eu falei assim, gente, ele vai passar, porque, como diria Dominique Toretto, aqui é o Brasil. Entendeu? E quando você usa essa frase, aqui é o Brasil, isso já faz eu, Alessandro Negão, já ter também um notável saber jurídico só de dizer essa frase. Aqui é o Brasil. Entendeu? Né, Nelson, o que você ia comentar aqui? Ou você só vai falar lamentar? só ia fazer um... Não, aí queria fazer... Você adenda também, adenda é à vontade. Adendarei. Mas assim, você é um cara cristão, você foi lá para a Marcha para Jesus hoje. O que você achou, né, dessa... A pessoa vem e saca essa carta, né? E a maioria da bancada, que é eleita pelo público que está na Marcha para Jesus, essa bancada foi eleita pelo povo que estava na Marcha para Jesus hoje, eles acabam aceitando esse argumento. O que você acha desse uso, né, do Cristo? Né? Coitado de Cristo. Sim, não para de ser crucificado. Pois é, eu estava lá na marcha, inclusive, primeira vez que eu estive na marcha, que evento fantástico de parabenizar mesmo toda a organização que está acontecendo ainda. Mas em relação a isso, Pavinato, a gente precisa se lembrar do seguinte: uma das grandes preocupações do povo cristão é especialmente com o STF. Por quê? Porque a gente sabe que quando vier uma possibilidade de aborto, por exemplo, dificilmente vai ser pelo Congresso. O Congresso não vai votar uma lei que autorize aborto indiscriminadamente. Não vai acontecer. A possibilidade disso acontecer vai ser quando o judiciário entender que é inconstitucional qualquer criminalização de aborto. Então, o poder de um dia, futuramente, nós termos uma liberdade em relação a essa, que é apenas um exemplo das pautas conservadoras, vai vir certamente do Supremo Tribunal Federal. Então, muito importa a bancada conservadora cristã saber a opinião de temas como estes. Temas ligados ao aborto, temas ligados à ideologia de gênero, temas ligados à liberação de drogas. Então, essas perguntas certamente serão feitas ao Cristiano Zanin na ocasião da sabatina. Fazem essas perguntas da eleição para o presidente, né, Ricardo? E o presidente não tem esse poder. Sim. Agora, o ministro do STF era interessante. Ele tem, claro. Mas olha só, será que o Cristiano Zanin, como um excelente jurista, e já foi colocado aqui por vários juristas, eu também, Negão, sempre falei que ele seria indicado, assim como você, e muita gente... Ele é um grande advogado. Ótimo. Será que ele só chegou lá e falou, qual é o público? São os evangélicos, a bancada evangélica? Eu sou cristão, pai de 3 filhos e vou... Vai falar o que o povo quer ouvir. O Lula também não fala... Lógico, quando chega lá dentro, sistema, de repente, depois a coisa é diferente. Só que tem uma coisa no nosso sistema, que é o quê? Que as respostas dadas por um indicado na sabatina não o vinculam. Ou seja, ele pode dizer o que quiser. Ele pode responder o que agrade a quem está perguntando. É igual a campanha eleitoral. É claro, igual a campanha eleitoral. Então, ele pode dizer que acha que o aborto deve ser como está hoje, que ele não acha inconstitucional e qualquer tipo de resposta que agrade a quem pergunte. E depois, chegar na hora de votar. Dizer que é questão de saúde pública. Ele não disse que o Lula era inocente e não defendeu essa tese até o final. Ele pode falar o que ele quiser. Pode falar o que ele quiser? Pode. Olha, eu não vou nem discutir a indicação do Zanin. Por quê? Primeiro, vamos olhar o Zanin como personalidade. Ele é um cara elegante, sim. É um cara que tem notoriedade, não sei se ele é notável. Físico do rolo. Tem físico do rolo. Ele tem notoriedade, ele é um operador do direito muito respeitado, porque ele conseguiu praticamente o impossível, né? Ele conseguiu descondenar uma pessoa, se é que foi ele que descondenou, mas eu não sei. Ele tem uma postura adequada, como diria o Marco Aurélio Mello. Ele é um cara que respeita a liturgia e as formas sociais. Ponto.
a questão toda é... E só nisso ele sai na frente de muitos que estão ali. Com certeza. Vamos combinar. Eu lembro de uma certa vez que Sua Excelência, o ministro Barroso, se referindo a um outro ministro, ele começou a gritar, dizendo que era um mal educado, e assim foi. Mas deixa isso para lá. Então ele tem isso aí, é um ponto. Mas a questão O senhor é um misto de mal com atraso e pitadas de psicopatia. É isso. Foi isso mesmo. Tem uma memória, tem um HD externo, você não tem memória, tem HD externo. Mas continuando. Mas o problema da impessoalidade já seria elemento suficiente para ele não ser nem indicado. Mas já que se aposta, aí nós vamos para o Senado, que vai ignorar isso. Tudo lá na sabatina é ignorado. Se não fosse ignorado, por exemplo, a notabilidade de saber jurídico poderia ter sido questionado na Rosa Weber, e quando fizeram perguntas para ela, ela disse que daquele tema ela não sabia como responder. Bom, então aí já mostra que ela não tem o conhecimento. Desde o Lewandowski. Eu costumo falar aqui, desde que o Lula assumiu até hoje, juro por Deus, goste ou não dele, o único que foi indicado nesses últimos 20 anos que cumpriu o requisito do notável foi o Alexandre de Moraes. Eu acho que isso o único mesmo. Mas espera aí, ninguém pode questionar... O Luiz Barroso também. Peraí, ninguém pode questionar o Alexandre de Moraes, chamando ele de não ter conhecimento. Ele tem coragem, tem conhecimento, capacidade técnica, o Alexandre de Moraes. O problema todo é que ele tem uma coisa que outras pessoas não têm. Ele tem coragem para dizer, já que existe esse vácuo de poder, ninguém quer ocupar, eu ocupo. Aí traz toda a celeuma em volta. E ele está apresentando seu posicionamento em função do que ele interpreta. O problema é que aquilo que ele interpreta, muitas vezes não vai a favor da sociedade brasileira. Só para fazer um encerramento acerca do... onde que é o meu questionamento propriamente dito? Esse sistema de indicação e de aprovação do indicado está totalmente errado, deveria ser totalmente modificado. Não pode um presidente da República mais... mas o modelo americano funciona lá nos Estados Unidos. Não me interessa, eu não sou americano. Lá nos Estados Unidos quem governa são os estados, o presidente da República ele tem um poder limitado, os juízes são eleitos, outro modelo. Eu acho um bom modelo. Eu vou deixar o Nelson terminar aqui. Eu acho um bom modelo, mas se ela não fosse respeitada... É um ótimo modelo. Você quer ver como esse modelo... No regime de 64, os mais notáveis e reverenciados juristas sentaram naquelas cadeiras. Perfeito, mas nós vivíamos numa outra condição histórica. Você quer ver como esse modelo não funciona? É tudo uma negociação política? Na sabatina de Sua Excelência Alexandre de Moraes, eu assisti de lá. Eu vi de lá, de repente, do nada, Sua Excelência, o senador Garibaldi aos Filhos, levanta e diz assim, está na hora de nós acabarmos de resolver esse problema que afeta o Brasil inteiro. Porque estavam questionando ele, algumas questões que diziam respeito ao comportamento dele no futuro, como futuro ministro do Supremo, e ele estava respondendo, veio o Garibaldi, interferiu e fez... Sabe o que foi o Garibaldi da Vila Sésamo? Não, outro é do Nordeste. Aí ele pegou e disse assim, está na hora de nós resolvermos esse problema. E essa é a oportunidade. Todo mundo olhou e imaginou que ele ia questionar o sistema de sabatina ou de indicação. Sabe o que foi que ele falou? Está na hora de acabarmos com a seca do Nordeste. Por quê? Ele queria simplesmente melar o debate. Mostra que esse debate não funciona. Está errado assim. Eu acho que está dentro do jogo, é válida a indicação, não fere a pessoalidade, porque a regra da impessoalidade, com todo respeito, a regra da impessoalidade não é diferente para a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Se ele poderia ser indicado para um cargo de assessor de qualquer ministério, ele também pode ser indicado para ministro do STF. Não tem uma régua mais apertada. A impessoalidade é uma regra só. Mas vai ser submetido à sabatina e vai ser ministro. E eu acho que ele tem algo a contribuir com o STF muito importante, que é o fato dele ter sido advogado criminalista nos últimos anos. E nós não temos na composição atual do STF ninguém que tenha vivido essas agruras da advocacia criminal. Você tá brincando? Não, estou falando sério. A gente tem, por exemplo, pessoas que vieram do Ministério Público, o próprio Alexandre de Moraes, do Ministério Público Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nós temos pessoas que vieram da advocacia pública, André Mendonça, da magistratura, a própria Rosa Weber, da Justiça do Trabalho, inclusive. Mas nós não temos ninguém que tenha sido advogado criminalista. E a gente precisa de um plural. O Alexandre foi... Ministro não, é secretário de segurança. Mas advogado só por pouco tempo, mas na carreira dele ele tem um DNA de promotor. O Alexandre de Moraes... O doutor Cristiano Zanin, o único caso criminal que ele fez foi o da Lava Jato. Eu sei disso, que ele era um advogado de direito civil e direito empresarial. Exatamente. Né? Mas ele viveu nos últimos anos
ofensas às prerrogativas da advocacia. Tudo isso. Ele isso sabe verdade. o que é pedir a palavra pela ordem Mas de ser falta calado. votabilidade, não falta? Mas deixa eu concluir. Mas se falta para todo mundo Deixa eu também, concluir claro, uma coisa, conclua. Pavi. Depois eu quero fazer uma colocação. Quero fazer. Por que é importante ter alguém nisso? Porque nós estamos vendo agora o Supremo se debruçar sobre o maior número de ações penais da história do STF com os casos do dia 8. E aí eu quero ver o senhor Cristiano Zanin se lembrar quando um advogado de um desses que estão presos lá, dos atos do dia 8, pedir para sustentar oral na tribuna e não mandar um vídeo por e-mail para alguém. Muito bem. Eu quero me lembrar agora do senhor Cristiano Zanin, dele se lembrar de quando ele exercia advocacia criminal, quando alguém quiser acessar o inquérito antes de ter que apresentar uma defesa. Ou quando ele quiser visitar um ministro do STF, acessar um juiz, como é prerrogativa da advocacia, isso está na lei federal do Estatuto da OAB, e um juiz fechar a porta na cara dele. Então, ele tem muito a contribuir, especialmente porque viveu as agruras da advocacia criminal, em especial com os excessos da Lava Jato, inclusive, que agora se repetem novamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Isso dá um parâmetro de cobrança, inclusive, para a imprensa. Tá brincando? Dá, claro que dá. Lembra que o senhor reclamava disso? Que isso vai ser importante para esses julgamentos. Ô, Pavinato, você entende bem de política aqui, tem pessoas que entendem. Nada disso vai acontecer, porque nós sabemos que o que vai acontecer no momento em que ele receber a investidura, muda a natureza. E tudo isso que está falando... Sei. Lembra, Abre os búzios aí, negão. Bora. Outra coisa que eu sempre digo. Eu só quero fazer uma consideração. Tudo que você falou é verdade. Mas eu lembro das melhores peças publicitárias que eu já vi na minha vida, foi feito pela Folha de São Paulo. Começava com um ponto bem grande, escuro. Aí ia afastando. Aí dizia, este homem salvou a sua nação, este homem resolveu o problema do desemprego, este homem resgatou a honra, este homem fez... Aí vai afastando, no final tinha a foto daquele marginal da Alemanha lá que destruiu o seu país. E termina assim, você é capaz de falar uma grande mentira apresentando apenas algumas verdades. Veja, tudo que você está falando é verdade, mas a vida política, ela não vai considerar isso. Aí vai lá, ele vai esquecer que ele teve porta batida na cara, porque agora ele já não é mais do mundo dos mortais. Ele está numa outra condição. Mas também não podemos afirmar o que ele vai falar. Ao brasileiro não ser esperança. Eu já sou da máxima que quando o camarada bota a toga, acabou. Acabou. Entendeu? Ele colocou a toga, aí é com ele, ele esquece quem ajudou, quem fez, quem aconteceu, quem comemorou. Eu lembro muito da comemoração do André Mendonça, lembra? Da própria Michele Bolsonaro, e o pessoal, não, porque o André Mendonça isso e aquilo, o outro ministro também, o Carlos Nunes. Quando o André Mendonça foi nomeado, toda a militância que fez parte da Frente Ampla, especialmente a da diversidade, que celebra esta semana a parada do orgulho gay em São Paulo, falava, eu terrivelmente evangélico, é o fim do mundo, eu terrivelmente evangélico. Aí vem o salvador da democracia e indica o ministro que ele vai se apresentar como? Cristão. Oi, eu sou cristão, conservador, católico, pai de 3 filhos da mesma mulher. Branco, hétero, cisgênero, heteronormativo. Tudo que vocês não gostam. E aí... tá tudo bem. Isso só demonstra que é o jogo político, gente. É o jogo político, não importa se ele foi criminalista, isso não vai mudar nada. O que eu acho que é um fato relevante aí, eu tendo, de certa maneira, a discordar um pouquinho do Nelson, é a pessoalidade. Se um cara que foi advogado pessoal do presidente da República não tem um vínculo de pessoalidade com ele, eu não sei bem direito. Ele poderia ser ministro da Justiça. Que ter... Poderia, claro. Poderia. Mas pessoalidade é essa? Mas olha só, um ministro de Estado é alguém que você tem um elo de confiança. Você tá brincando. É um cargo de você não coloca para ser seu assessor dentro do Poder Executivo. Gente, na história ninguém indicou inimigo. O Bolsonaro não é inimigo. Cadê a lista tríplice? Olha só, o Bolsonaro, na época do Fernando Henrique. O Bolsonaro, o presidente Lula disse que queria colocar alguém no STF para quem ele poderia ligar se fosse preciso. O Bolsonaro dizia praticamente a mesma coisa, só que ele dizia que colocaria alguém com quem ele pudesse tomar tubaína. Então, assim, tem, claro, um elo de confiança no indicado para o STF. O problema está no Senado, gente. O problema está no Senado, que é o órgão que deveria fazer o... Desculpa, Nelson. O problema está no Senado. O Senado devia mudar o nome para sem nada. Sem nada. Isso que o Pavinato falou é tudo, porque todas as vezes que eu tive essa conversa com o advogado da mesa, ele sempre falou, negão, o presidente pode escolher quem ele quer, ele pode colocar você lá, negão. Do nada. Ele olhou para porque não precisa ser advogado. No dia até achei que ele estava brincando. Ele falou, não, estou falando sério. Teve uma vez que foi indicado um médico, inclusive. Ele falou, ele podia colocar você. E foi a vez que o Senado negou. Barata Ribeiro. Mas ele falou, a questão é a seguinte, a questão é o Senado.
O Senado é que tem que olhar para essas regras, o Senado é que olha para o notável saber jurídico, o Senado é que olha o princípio da impessoalidade, é o Senado. É o Senado que olha para a vaga da Daniela de Vaguinho. Exatamente, o presidente fez a parte dele, o Lula não está errado. Olha que frase muito louca essa, hein? O Lula não está errado. Errado vai estar o Senado, porque o Senado é que tem que cumprir todas as regras. E se o Senado dissesse não, aí ele colocaria para qualquer outro presidente um parâmetro. Olha, igual a gente falou do Barata Ribeiro aqui, colocou um que era médico, o Senado disse não. É o parâmetro, é a Aí casa... ele pega 3 cacicão. O Pacheco, ele está prometendo a próxima vaga. Eu sei que vocês... Exato. O Renan Calheiros tem o Renan Filho, que é ministro. Qual é o talento dele? Renan Filho. Filho do quê? Filho de Renan. Isso. Né? E o Alcolumbre, que é o Alcolumbre. Veja, eu respeito e admiro o Zanin. Eu não estou dizendo que ele é um profissional de bar... Muito pelo contrário. Nós estamos falando mal do Senado aqui. Sim, Mas o problema, eu já não me preocupo mais com o Senado. Os federalistas diziam, se o mundo fosse feito de anjos, nós não criaríamos as leis. É porque o mundo é feito de seres humanos falíveis que nós precisamos das leis. Ponto. Ora, o problema não é mais nem o Senado, porque o Senado é composto de pessoas falhas que vão fazer política de toda maneira para ter benefícios. O que está dentro da regra do jogo, o problema é a regra do jogo. Não, isso não Esse tá na regra do sistema... jogo. Não, calma. Isso é... Está na regra do jogo da vida política normal, Pavinato. É assim que funciona, porque pode ser antiético, mas não é ilegal. Então eles vão trabalhar assim. O problema é fazer a sabatina da maneira como é feita, com um grupo ou com um grupo de indivíduos que são eminentemente políticos. Há indivíduos ali que mal sabem o que está acontecendo no Brasil, mas vão questionar um cara para saber se ele tem capacidade de representar ou entender melhor o que acontece juridicamente no país. Por exemplo, quando ele falou a questão do ministro da Justiça. O ministro da Justiça é um cargo de confiança, pô. Então aí tem que ser alguém de relação pessoal até. Poderia ser até o filho dele, poderia ser o pai dele, poderia ser a mãe. Poderia. Pois é, eu não estou dizendo se poderia legalmente, porque até o regime nazista tinha lei. Eu estou falando logicamente. Sim. Poderia até ser. Mas você está entendendo? O problema não é comparar o ministro da Justiça com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, você está falando da régua de impessoalidade, que não tem essa aqui é a impessoalidade máxima, essa é a impessoalidade média e essa é a impessoalidade mínima. Não tem. Hoje não tem nada. Ou há impessoalidade ou não há. Hoje não há nada. O que é conveniente. Agora, por exemplo,